Bom dia, paz de Cristo. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Você sabe onde nós encontramos pela segunda vez na Bíblia a palavra dízimo? Este vocábulo é sobre isto que eu vou falar nesta manhã. Peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos para a leitura do texto principal. Gênesis capítulo 28, versículos 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Nós encontramos nesta leitura a segunda vez que aparece na Bíblia a palavra dízimo. Uma palavra, ela para ser considerada bíblica, ela precisa de duas coisas. Primeiro, ser mencionada, e segunda, ter o registro dela, a origem dela, e nós encontramos essa palavra dízimo, sim, sendo mencionada pela primeira vez em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. E agora pela segunda vez em Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Muito interessante. Você não acha? O mais assim importante disso tudo, que o dízimo aqui mencionado por Jacó ao fazer o voto diante de Deus, o dízimo é antes da lei, antes dos levitas, antes do tabernáculo, antes do Sinai, antes de todas essas coisas. Então, essa teoria, essa tese, o achismo, a tese, a teoria que o dízimo só foi entregue na época da lei, já cai por terra. É uma inverdade que não tem fundamento, tá? E você tem que ficar esperto para você não copiar e colar errado. Você fica esperto aí, examina a palavra, ora sobre isso, conversa com Deus sobre isso e Ele vai te dar. E eu vou trazer outros vídeos falando sobre o dízimo e da continuidade dele, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu quero chamar a atenção desse eu, primeira pessoa do singular. Eu fala da individualidade de cada um, entendeu? Então, o dízimo é pessoal, é algo assim teu, só teu. E só você pode decidir isso, se você vai entregar ou não, porque é pessoal, mas é um ato de fé, é um ato espontâneo, é um ato de obediência, é um ato assim voluntário, tá? O entendimento que você precisa. Tem muita gente navegando contra. Fica ligado, fica esperto. Bom, mas eu quero deixar registrado aqui que naquela época não havia nenhuma legislação sobre dízimo, não havia nenhum estudo sistematizado sobre o dízimo, não havia nenhuma lei sobre o dízimo, porque aqui, o dízimo aqui, ele vem antes da lei, antes do tabernáculo, antes dos levitas e antes do Sinai. Muito interessante. Você não acha? Então, eu quero falar para você que é sobre isso que nós estamos falando neste vídeo. Quando foi, hein?
que apareceu ou que aparece na Bíblia pela segunda vez a palavra dízimo, o vocábulo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. A pergunta principal, a pergunta máxima é essa aqui. O dízimo é uma prática de quê? De fé, uma prática voluntária, uma prática espontânea, uma prática individual. Ninguém pode ser forçado, obrigado a entregar o seu dízimo, não. Bom, então Abraão ele morreu com 175 anos e ele era dizimista, ele deixou esse legado do ensino desta fé. No livro de Gênesis capítulo 25, versículo 7, diz que Abraão ele morre com 175 anos. O dízimo não deixou de ser entregue por causa da morte de Abraão. Vamos conferir? Isaac morreu com 180 anos. Gênesis capítulo 35, versículo de número 28. A prática do dízimo continua. Abraão deixou um legado ensinando o princípio de Deus em ser dizimista. E agora Jacó morreu com 147 anos. Gênesis capítulo 47, versículo 28. E a prática do dízimo continua. Sim, que coisa linda. Olha o voto que Jacó fez. Um voto de fé. O dízimo está ligado à fé. O dízimo está, está ligado a algo que você faz prova de Deus, porque Jacó, ele faz um voto, ele faz uma prova de Deus, ele diz assim, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, deixar bem firme aqui, tá? Que o dízimo é antes da lei, antes do tabernáculo, antes dos levitas, antes do Sinai. Quero agradecer você que tem assistido meus vídeos, que tem deixado o seu like, que tem deixado o seu comentário. Jacó morreu com 147 anos. Gênesis capítulo 47, versículo 28. E a prática do dízimo continua. Amém? Que assim seja. Glórias a Deus. Morreu com 147 anos. Gênesis capítulo 47, versículo 28. E a prática do dízimo continua. Amém? Que assim seja. Glórias a Deus. Glórias a Deus.